Olá! Esse vídeo vai falar um pouco sobre cálculos para determinação de teor de umidade, RMF, proteína, extrato etéreo, fibras insolúveis e glicídios. Frações do alimento. O alimento pode ser dividido em 6 ou 5 frações, dependendo da amostra estar na forma dessecada ou integral. Então temos a amostra integral, onde vamos ter 6 frações, e a amostra dessecada, onde vamos ter 5 frações. Amostra integral. Quais são essas 6 frações? Bom, elas são umidade, RMF ou cinzas, extrato etéreo ou lipídios, proteínas, fibras e glicídios. Amostra dessecada. Bom, na amostra dessecada a gente não tem mais a umidade, por isso só temos 5 frações: RMF, extrato etéreo, proteína, fibras e glicídios. Começamos a análise a partir de uma amostra sem umidade, então não temos a fração umidade para ser medida. Cálculos. Bom, para realizar o cálculo você tem que pensar: o que queremos achar? Qual tipo de amostra é o meu referencial? É uma amostra integral? É uma amostra seca? Falando em referencial, temos que lembrar que temos 3 tipos de conta: a amostra dessecada e o resultado é pedido em amostra integral. Nesse caso, a regra de 3 fica: grama de amostra dessecada equivale a 100% menos umidade. O que queremos achar equivale a X. A amostra pode ser dessecada e o resultado também ser pedido em amostra dessecada, onde vamos ter grama de amostra dessecada equivale a 100%. O que queremos achar equivale a X. E a amostra integral e o resultado também ser pedido em amostra integral. E vai ficar grama de amostra integral equivale a 100%. O que queremos achar equivale a X. Todos os procedimentos podem ser encontrados no canal de composição de alimentos do UFTube. Esse foi um projeto de monitoria realizado há 5 anos atrás pela monitora Luísa. Exemplo. Vamos utilizar o exemplo dos nuggets para aprender os cálculos. Umidade. O método usado para determinar a umidade é o voláteis a 105 graus Celsius. Quando a gente termina o procedimento, a gente fica com uma tabela parecida com essa. Nessas 10 ou 11 pesagens, temos que escolher a mais leve e então diminuir do peso da cápsula, já que esse peso que escolhemos é cápsula mais amostra seca. Então, esse peso menos o peso da cápsula nos dá o peso de amostra dessecada. Vamos fazer isso para todas as cápsulas. Para 18, onde vamos encontrar 2,5677 gramas, e para 19, onde vamos encontrar 2,5478 gramas. Lembrando que esse peso é o peso da amostra dessecada. Bom, agora com esse peso temos que achar o peso da umidade, que na verdade é o que a gente quer encontrar. Então, peso da amostra integral menos o peso da amostra dessecada nos dá o peso da umidade. Para a cápsula 17 vamos encontrar então 3,4188 gramas, para 18 3,4371 gramas e para 19 3,4614 gramas. Esse é o peso da umidade, é com ele que vamos fazer a nossa regra de 3. Nossa regra de 3 vai ficar então: peso da amostra integral equivale a 100%, peso da umidade equivale a X. Para a cápsula 17, 56,89%. Para 18, 57,74%. E para 19, 57,60%. Agora a gente tira a média desses 3 valores, soma e divide por 3 e encontra que a nossa umidade é 57,41%. Ou seja, em 100 gramas de amostra integral de nuggets, temos 57,41 gramas de umidade. RMF, resíduo mineral fixo. Bom, a partir do RMF, nós temos 2 opções de resultado: em 100 gramas de amostra integral ou em 100 gramas de amostra dessecada. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. O método usado para calcular o teor de resíduo mineral fixo é o de calcinação. E quando a gente termina o procedimento, a gente fica com uma tabelinha parecida com essa. Vamos fazer o mesmo cálculo que fizemos para a umidade, que é diminuir o peso do cadinho mais RMF menos o peso do cadinho para encontrar o peso do RMF. Nesse caso, 0,0321 gramas equivale ao peso do RMF. Para o cadinho 38, vamos ter 0,0315 gramas. Agora vamos começar em 100 gramas de amostra dessecada. Como eu disse anteriormente, a gente tem 2 opções de resultado. A regra de 3 vai ficar da seguinte forma:
A amostra dessecada equivale a 100%, como eu disse lá no começo do vídeo. O que a gente achou de RMF equivale a X, nesse caso, 1,585%. E para o cadinho 38, a mesma coisa, achando 1,560%. Fazendo a média, encontramos 1,57%, ou, em 100 gramas de amostra dessecada, temos 1,57 gramas de resíduo mineral fixo. Já em amostra integral, vamos usar os mesmos valores, porém, na hora de botar a porcentagem é 100 menos umidade. Se a amostra está sem umidade, o referencial de porcentagem também deve estar sem umidade. O que encontramos de RMF equivale a X, 0,675%. Para o 38, a mesma coisa, achando 0,665%. Repare que a porcentagem, quando queremos em 100 gramas de amostra integral, é menor. Por quê? Porque temos a umidade, então as frações estão diluídas. Já na amostra dessecada, as frações estão mais concentradas. Vamos fazer a média e encontrar, então, 0,67% de RMF em amostra integral. Ou, em 100 gramas de amostra integral, temos 0,67 gramas de resíduo mineral fixo. Extrato etéreo. O método usado para calcular o teor de gorduras totais é o de Soxhlet. E quando a gente termina o procedimento, a gente fica com uma tabelinha parecida com essa. O cálculo é bem próximo ao do RMF. Você vai pegar o valor do balão mais extrato etéreo, diminuir o valor do balão e encontrar o peso do extrato etéreo. Vamos fazer isso para os 3 balões. E então colocar na regra de 3. Lembrando que o resultado pode ser em 100 gramas de amostra dessecada ou integral. Então, minha amostra dessecada, o valor da amostra equivale a 100%, o valor do extrato etéreo equivale a X. No caso do balão 22, 27,16%. No do balão 21, vamos ter 28,6% e no do 20, 28,5%. Vamos fazer a média desses valores e encontrar, então, 28,10% de extrato etéreo em amostra dessecada, ou, em 100 gramas de amostra dessecada, temos 28,10 gramas de extrato etéreo. Já em amostra integral, vamos utilizar o 100 menos umidade, que a gente já encontrou, 42,59 para facilitar. O peso do extrato etéreo equivale a X, 11,57%. Para o balão 21, 12,17%. E para o 20, 12,13%. Fazendo a média, a gente encontra que em amostra integral temos 11,96% de extrato etéreo, ou ainda, em 100 gramas de amostra integral, temos 11,96 gramas de extrato etéreo. Proteína. O método usado para calcular o teor de proteínas é o de Kildall, e é um pouco diferente dos métodos anteriores. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer 3 passos para achar o teor de proteína. O primeiro é achar a quantidade de nitrogênio. Para isso, vamos utilizar a tabelinha que a gente fica no fim do procedimento. Temos que saber mais uma informação. Para o primeiro cálculo, é importante saber que 1 litro, a concentração de um normal de H2SO4, tem 14 gramas de nitrogênio. 1000 ml, ou 1 litro, a concentração de 0,01 normal de H2SO4, tem 0,14 gramas de nitrogênio. E 1 ml, então, a concentração de 0,01 normal de H2SO4 tem 0,00014 gramas de nitrogênio. E é esse valor que vamos usar na nossa regra de 3, que quando a gente for montar vai ficar mais ou menos assim. 1 ml vezes 0,01 equivale a 0,00014 gramas de nitrogênio. Então, o ml gasto vezes o fator de correção dele vezes a concentração equivale a X, tá bom? Então, vamos fazer a nossa regra de 3 com os nossos valores. Para o Erlenmeyer 37, 1 ml vezes 0,01 equivale a 0,00014 gramas de nitrogênio. Isso para todos. Então, a quantidade de ml que a gente gastou vezes 0,01 vezes 0,982065, que é o fator de correção desse ácido, nos dá 0,00137489 gramas de nitrogênio. Vamos fazer a mesma conta para o Erlenmeyer 38, mas dessa vez o valor de ml usado foi 10,6. A concentração e o fator de correção são o mesmo, porque o ácido utilizado foi o mesmo, e o valor encontrado é esse.
Para o 39 a mesma coisa, lembrando que é importantíssimo não arredondar esses valores até o fim das contas. Bom, agora esses valores estão em nitrogênio e a gente precisa passar para a proteína. Para isso, existe o fator de conversão. O fator de conversão já é definido para alguns alimentos específicos, como ovos, produtos lácteos, farinha de trigo e outros. Mas, quando o fator de conversão não for dado da questão, devemos usar o padrão, que é 6,25. Então, multiplicando o valor que a gente encontrou de nitrogênio vezes 6,25, a gente encontra para o Erlenmeyer 37, 0,0085930625 gramas de proteína. Para o 38, 0,009108652875 gramas de proteína. E para o 39, 0,008352766875 gramas de proteína. Agora sim, com esses valores, a gente vai fazer a regra de 3 como a gente fez lá para as outras frações. E vai ficar mais ou menos assim. Para a amostra dessecada, o que a gente tinha de amostra dessecada equivale a 100%, o que a gente encontrou de proteína equivale a X, nesse caso, 33,18%. Para o 38, a mesma coisa, encontrando 33,03%, e para o 39 também, encontrando 32,18%. Esses valores a gente vai somar e dividir por 3, fazendo a média, encontrando então 32,80% de proteína em amostra dessecada, ou em 100 gramas de amostra dessecada temos 32,80 gramas de proteína. Já em amostra integral, vamos usar os mesmos valores, mas na hora da porcentagem é 100 menos umidade, que nos dá 42,59%, que no caso do Erlenmeyer 37 a gente encontra 14,13%. No do 38, multiplicando o cruzado, a gente vai encontrar 14,89%, e o do 39, multiplicando o cruzado, temos 13,71%. Fazendo a média desses três valores, a gente tem 14,24% de proteína em amostra integral, ou, em 100 gramas de amostra integral, temos 14,24 gramas de proteína. Fibras. O método usado para calcular o teor de fibras insolúveis é o de Van Soest. E no caso da fibra, a gente tem uma pegadinha. A fibra ela pode quelar os minerais. Por isso, depois do procedimento, é importante levar a fibra à calcinação, para a gente não perder o peso, para a gente não errar o peso e acabar julgando o peso de mineral como o peso de fibra. Então, o primeiro passo vai ser calcular o teor de NDF, o segundo vai ser calcular o teor de mineral retido na fibra, e então a gente vai fazer essa subtração e encontrar o valor real do NDF. As fibras insolúveis são celulose, hemicelulose e lignina. A calcinação é importante para encontrar algum mineral retido na fibra que possa alterar o valor do NDF encontrado. Foi o que eu disse anteriormente. Então, quando a gente termina o procedimento, a gente fica com um quadrinho parecido com esse. E o primeiro passo, que é encontrar o teor de NDF, nós vamos usar o valor da amostra dessecada, o peso do cadinho e o peso do cadinho mais o NDF. Vamos fazer aquela subtração que fizemos lá na frente para o RMF, para o extrato etéreo, e fazer peso do cadinho mais NDF menos peso do cadinho nos dá o peso do NDF. No caso do cadinho 1, 0,0383 gramas. No do cadinho 2, 0,0383 gramas também. E no do 3, 0,0380 gramas. Esse é o peso do NDF. Então, vamos fazer a regra de 3 em 100 gramas de amostra dessecada. Nossa amostra dessecada equivale a 100%. O peso do NDF equivale a X, 7,52%. Para o cadinho 2, vamos ter 7,53%. E para o cadinho 3, 7,46%. Não vamos fazer a média, porque depois a gente tem que subtrair do teor de mineral retido na fibra. Agora, em amostra integral, a nossa amostra dessecada equivale a 100 menos umidade. O que encontramos de NDF equivale a X, 3,20%. Repare que no NDF também, assim como em todas as outras frações, o teor em amostra integral é menor do que o de amostra dessecada. Por quê? Porque a amostra dessecada, as frações estão mais concentradas, uma vez que a gente não tem umidade. Para o cadinho 2, vamos ter 3,21%. E para o cadinho 3, 3,18%. Não vamos fazer a média, por quê? Porque vamos subtrair o valor de mineral retido na fibra que vamos encontrar mais na frente.
Agora sim, mineral retido na fibra. Como eu disse anteriormente, alguns minerais podem estar quelados nas fibras. Devemos achar o teor desse mineral retido nas fibras e subtrair do teor de fibras. Nesse caso, vamos usar a amostra dessecada, peso do cadinho e peso do cadinho mais mineral. Vamos subtrair peso do cadinho mais mineral menos o peso do cadinho e encontrar 0,0061 grama de mineral no cadinho. No 2, a mesma coisa, achando 0,0074 gramas e no cadinho 3, 0,0067 gramas. Vamos achar o teor de mineral retido na fibra em amostra dessecada primeiro. E aí, em 100% da amostra dessecada, a gente tem 1,20%. A amostra dessecada equivale a 100%, o nosso mineral retido na fibra equivale a X, 1,45%, e para o 3 a mesma coisa, e a gente encontra 1,32%. Não vamos fazer a média, a gente vai guardar esses valores para diminuir os valores que encontramos anteriormente. Na amostra integral, a mesma coisa, a amostra dessecada equivale a 100 menos umidade, o peso do mineral equivale a X, 0,51%. Para o cadinho 2, 0,62%, e para o cadinho 3, 0,56%. Agora sim, nós vamos subtrair a NDF em amostra dessecada e mineral em amostra dessecada. Fique atento para não botar integral com dessecada. Então, a porcentagem de NDF em amostra dessecada menos a porcentagem de mineral em amostra dessecada nos dá o valor real do teor de NDF, que no caso do cadinho 1 fica 6,32%, no do 2, 6,08% e no do 3, 6,14%. Então, em 100 gramas de amostra dessecada, a gente faz a média e encontra 6,18%, ou em 100 gramas de amostra dessecada, temos 6,18 gramas de fibras insolúveis. Para a amostra integral, vamos fazer a mesma coisa. Porcentagem do NDF em amostra integral menos a porcentagem de mineral retido na fibra em amostra integral nos dá o valor real do teor do NDF em amostra integral. Para o cadinho 1, 2,69%, para o cadinho 2, 2,59% e para o cadinho 3, 2,62%. Fazendo a média, a gente encontra 2,63% de NDF em amostra integral. Então, em 100 gramas de amostra integral, temos 2,63 gramas de fibras insolúveis. Glicídios. O método utilizado foi o de Nifex, que ele é feito por diferença. Então, a gente pega 100 e diminui das frações que a gente encontrou. No caso da amostra dessecada, diminuímos 100 do RMF, extrato etéreo, proteína e fibras. Então, achamos a porcentagem de glícides em amostra dessecada. Substituindo os valores, a gente vai encontrar 31,35% de glicídios em amostra dessecada. Então, temos 31,35 gramas de glicídios em 100 gramas de amostra dessecada. Já em 100 gramas de amostra integral, temos que diminuir a umidade também. Então, vai ficar 100 menos umidade, RMF, extrato etéreo, proteína e fibras, para a gente encontrar a porcentagem de glícides em amostra integral. Substituindo os valores, a gente encontra 13,09% de glicídios em amostra integral. Então, temos 13,09 gramas de glicídios em 100 gramas de amostra integral. Vamos calcular o VET em 100 gramas. Vamos usar os valores para a amostra integral. Então, a quantidade que a gente achou em glicídio, 13,09 gramas, vezes 4, nos dá 52,36 quilocalorias. A quantidade de proteína vezes 4 também, 56,96 quilocalorias. E lipídio vezes 9, 107,64 quilocalorias. E somando, a gente encontra 216,96 quilocalorias. Já o quilojoule a gente vai multiplicar por 17 no glicídio e encontrar 222,53 kJ, por 17 também na proteína e encontrar 242,08 kJ, e no lipídio por 37 e encontrar 442,52 kJ. Somando, temos 907,13 kJ. Podemos fazer o mesmo cálculo na amostra dessecada e encontrar o VET de 100 gramas de amostra dessecada. Então, a composição centesimal do nosso nugget ficou mais ou menos assim. Em amostra dessecada, temos 509,5 quilocalorias, ou
2.130,25 kJ, fazendo aquela conta que a gente fez anteriormente, só que com os dados de amostra dessecada. Umidade a gente não tem. RMF 1,57, extrato etéreo 28,10, proteína 32,80, fibras 6,18 e glicídios 31,35. Já em amostra integral, o nosso VET ficou 216,96 kcal, ou 907,3 kJ, umidade 57,41 gramas, RMF 0,67 gramas, extrato etéreo 11,96 gramas, proteína 14,24, fibras 2,63 e glicídios 13,9. Repare que, na amostra dessecada, os valores são maiores, porque as frações estão mais concentradas, uma vez que a gente não tem umidade. Já na amostra integral, os valores são menores, porque a gente tem a umidade, então as frações acabam ficando mais diluídas. E é isso. Obrigada!